Olá, bem-vindo ao canal Política das Coisas. No vídeo de hoje vamos falar sobre neurociência e voto. Junte-se a nós, se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. O interesse pelo cérebro dominou a ciência a partir do final da década de 90, que foi chamada pela década do cérebro, devido ao alto investimento norte-americano em estudo dos gêneros. A partir daí, foram se desdobrando estudos que aplicavam as descobertas iniciais em várias áreas, extrapolando as ciências médicas e chegando ao século XXI com ênfase nas ciências sociais em geral e nas ciências sociais aplicadas, como economia, marketing e política. No campo político, a visão ocidental original, leia-se a visão platônica, via as emoções como elementos a serem desconsiderados na equação das decisões políticas, porque elas prejudicavam sua qualidade. O que Platão chamou de paixões era visto como incômodos que acometiam em especial os jovens e os despreparados para a atividade política, fossem como cidadãos ou como políticos em exercício. Já na modernidade, Hobbes e Maquiavel deram destaque à utilidade instrumental das emoções, ou seja, como essas poderiam ser usadas estrategicamente para a obtenção e manutenção do poder. Numa visão geral, emoções são reações complexas e imediatas diante de estímulos variados que não requerem esforço consciente. Elas engajam nossas mentes e nossos corpos, sendo de natureza subjetiva, como raiva ou medo, e neurofisiológica, como suor, tensão muscular, batimentos cardíacos acelerados, contração do estômago, dilatação de pupila e entre outros. Já em tempos mais atuais, durante a fase do predomínio do behaviorismo na psicologia, que perdurou até os anos 60, o conceito de emoção como estado subjetivo não era visto como algo relevante, apenas como uma espécie de ideia confusa que não ajudava a explicar o comportamento humano. Com a revolução cognitiva, pesquisas como a de Schachter-Singer e Stuart Vallens, que tentavam explicar a natureza do fluxo da cognição à emoção, terminaram associando as emoções às interpretações cognitivas de situações concretas. Ou seja, as crenças sobre si próprio e sobre o mundo formam as emoções. Então, as emoções seguem uma lógica. A emoção decorre de uma avaliação de algo ou alguma situação que nos foi benéfica ou prejudicial, de um modo particular. E essa avaliação envolve inteligência e raciocínio. Entre as décadas de 60 e 80, esses foram os principais estudos de natureza psicológica que determinaram a visão sobre as emoções. Já no boom dos estudos da neurociência no final dos anos 90, a compreensão vai mudar para a afirmação de que emoção e cognição são funções mentais interativas, mas distintas, mediadas por sistemas cerebrais interativos, mas distintos. Entendemos então que nossas decisões são formadas por uma parceria entre razão e emoção. A estrutura do cérebro mais estudada, que interessa muito à comunicação política, é a amígdala, um elo importante entre os estímulos visuais e auditivos e o desencadeamento de emoções, principalmente o medo e a raiva. Os locais do cérebro onde as emoções são deflagradas variam segundo a sua natureza, mas isso é mais complexo aqui pra gente. A partir do aparecimento do estímulo competente, as imagens mentais desse estímulo apresentam-se através de sinais eletroquímicos nas respectivas regiões cerebrais. É a atividade e a cadeia de acontecimentos que produz o estado emocional verificado no cérebro e no corpo. As evidências colhidas em inúmeras pesquisas de política e psicologia quanto aos limites da razão no processo de avaliação de governo e de decisão de voto levaram à formulação de que os cidadãos se valem de processos inconscientes de tomada de decisão, um caminho intuitivo de racionalidade, que para alguns se baseiam nos esquemas mentais, nos arranjos de armazenamento de informações e na memória. Fica mais fácil entender se lembrarmos que nosso cérebro consciente, a parte que pensa sobre o que estamos pensando, só pode processar no máximo 40 bytes de informação por segundo, o que não é pouco. Porém, nossos sentidos, principalmente visão, mas também audição, tato, paladar, sensações espaciais e olfato, são super poderosos, embora sejam só 1% do cérebro. Isso seja dedicado a essas funções. Elas captam 11 milhões de bytes de informação por segundo. Ou seja, 99% dos processos são inconscientes. Desse modo, sabe-se hoje que podemos não ter consciência não só das causas das nossas emoções, mas também da nossa própria reação emocional a elas,
mesmo que elas tenham sido intensas o suficiente para alterar o nosso comportamento. A emergência do reconhecimento do papel das emoções e da dimensão do inconsciente no processo decisório forçaria a constatação dos limites dos métodos declarativos para o entendimento do comportamento político. Mesmo psicólogos cognitivos reconhecem que os surveys, as pesquisas, têm um excelente desempenho para registrar a decisão do voto, mas são um veículo pobre para estudar como se atinge essa decisão, o processo. Não há um consenso sobre uma teoria específica que explique o papel que as emoções e o inconsciente desempenham nas atitudes e no comportamento político. Existem mais de 20 teorias elencadas, mas de forma didática nós vamos nos referir a 3 modelos de abordagem bem estabelecidos. Primeiro, a política entendida como disputa moral. Nessa abordagem, tem como cerne as narrativas morais, e essas narrativas são divididas em 2 partes. A primeira parte é uma narrativa que tem uma estrutura dramática, em que se distribuem os papéis como herói, vilão, vítima, como assistimos nos filmes e nas séries. Já a segunda é uma narrativa que se refere à estrutura emocional. Por exemplo, medo, raiva, alívio, primeiro os personagens e depois o que esses personagens vão nos fazer sentir. Certo? Segundo, o modelo de inteligência afetiva. É uma segunda abordagem teórica que é o modelo de inteligência afetiva, publicado no livro Inteligência Afetiva e Avaliação Política, que deu um passo significativo para melhorar a compreensão das atitudes políticas e do comportamento eleitoral. A denominação escolhida pelos autores foi deliberadamente provocativa, para sinalizar que os 2 termos não devem ser vistos como incompatíveis. Afeto e razão devem ser vistos como complementares. Emoção e razão se interrelacionam de forma cooperativa e mutuamente vantajosa para enfrentar os desafios da existência. Não há o tal conflito entre paixão e razão, popularizado no nosso mundo ocidental. A neurociência permitiria um passo adiante. A suposta superioridade da cognição naufragou. O pensamento não precede a emoção. As reações emocionais é que precedem a percepção consciente. Elas não estão presentes apenas no que nós sentimos, mas também no que nós pensamos. Assim, o pensamento do cidadão se volta para a política quando suas emoções levam ele a fazê-lo. Diante do que é esperado, as pessoas recorrem aos símbolos políticos, familiares, utilizam automaticamente os raciocínios, os cálculos e as avaliações feitas no passado. Mas quando surge um evento novo, que significa alguma ameaça potencial, seja ligada a um fato ou uma nova questão colocada, ou mesmo a um personagem que apareça no horizonte político, então um processo de avaliação e de julgamento com base em novos dados é iniciado. Quando o entusiasmo é elevado, aumenta o envolvimento dos indivíduos e crescem as chances de que seu comportamento siga o que é habitual, ou seja, se baseie na identidade social, nos preconceitos, nas lealdades e nas rejeições políticas que ele já tem. Em resumo, espera-se um voto normal, comum, corriqueiro, parecido com o que ele já fez em eleições passadas. Quando aparece uma ameaça, são geradas emoções de ansiedade e desconforto. Aumenta a motivação para a busca de novas informações, o que leva a um maior esforço cognitivo. Ansiedade pode alterar fatores específicos na decisão do voto, dando maior peso, por exemplo, aos traços de personalidade dos candidatos, ou às posições em torno de questões relevantes e diminuindo o papel das lealdades políticas e da preferência partidária. Outra abordagem, avaliação das estratégias emocionais nas campanhas. Essa é a terceira abordagem que a gente vai se referir. Esse é um modelo baseado na análise da comunicação utilizada durante as campanhas eleitorais, procurando examinar as emoções específicas que as campanhas tentam produzir. Aqui, os apelos de medo e entusiasmo são as categorias de avaliação. Funciona mais ou menos assim. Os apelos de entusiasmo motivam os eleitores na direção das lealdades existentes, enquanto os apelos de medo incentivam a buscar novas informações e reconsiderar suas escolhas. O entusiasmo polariza os campos dos eleitores, entre governo e oposição. Os apelos ao medo são mais persuasivos, no sentido de que estimulam a reavaliação e a comparação entre os candidatos. Pegou? Essa foi a nossa reflexão de hoje e ela foi inspirada no artigo Neuropolítica, o papel das emoções e do inconsciente, do professor Dr. Antônio Lavareda, que é uma referência brasileira no assunto.
Se você gostou, dê um like e se quiser conversar sobre algum dos pontos abordados, só falar comigo nos comentários. Eu sou Lídia Freitas, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!